Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, é muito bom falar com você e juntos orarmos a Deus. Hoje é o 27º dia da nossa campanha de oração e jejum. Começamos dia 22 de março e vamos até o dia 30 de abril, buscando o socorro de Deus para a nossa família, para a igreja, para o Brasil e para as nações. Cremos que o nosso Deus, Ele tem a resposta e Ele tem a solução. E hoje eu quero meditar com você, antes de orarmos, no Salmo de número 5. Neste Salmo, Davi, ele fala de vários aspectos da oração. E eu quero começar a ler o verso de número 1 do Salmo 5, que diz assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Nesses dois versos, Davi, ele fala sobre o alvo da sua adoração. Quem é a pessoa a quem ele está clamando, porque esta é a principal coisa que você tem que fazer. Porque não adianta orar se você orar para a pessoa errada. E Davi, ele sabia para onde era a sua oração. E ele fala: dá ouvidos, Senhor. Aqui, o Senhor é o Senhor Deus, aquele que traz à existência as coisas que não existem, aquele que governa sobre tudo, aquele que é o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Davi também diz: escuta, Rei meu. Davi era rei de Israel, mas quando ele diz ao Senhor, Rei meu, ele está dizendo que há um rei acima dele, há um governante supremo do universo, de todas as coisas, e esse governante é Deus, que é o Rei dos reis. Mas Davi diz, Rei meu e Deus meu. Ele ora com intimidade, ele ora com paixão, ele torna Deus particular da sua vida. A intimidade de Davi com Deus é algo impressionante e que está detalhado em vários dos seus salmos, como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Rei, que é o meu Deus, que é o meu Senhor, então você ora com essa certeza de que Ele está perto de você. Não só Ele está no seu trono, mas Ele está perto de você na sua vida para te dar a vitória. A segunda coisa que nós aprendemos com Davi neste salmo é que Deus não ouve a oração da pessoa que está tendo uma atitude diferente da sua vontade. Por exemplo, no verso de número 4, Davi diz que Deus não ouve a oração do iníquo. Ele diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. E a palavra iniquidade é você viver uma vida louca, contrária à vontade de Deus. Isto é, o iníquo, aquele que não tem cor, não tem juízo, é aquele que vive em desobediência à vontade de Deus e à sua palavra. Então Deus não ouve a oração do iníquo. E o verso 5 ele diz: aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Mas também Davi diz que Deus não ouve a oração dos arrogantes e orgulhosos. O orgulho, a arrogância, é a pessoa que coloca a sua segurança em si próprio. Então, o orgulhoso, o arrogante, é aquele que comparece diante de Deus fundamentado nos seus próprios valores, nos seus próprios méritos, pensando que é alguma coisa e não confia em Deus, no seu amor e na sua graça. A humildade, que é o contrário de arrogância e de orgulho, é você reconhecer que toda a fonte da sua existência vem de Deus. E o verso de número 5, Davi diz: os arrogantes não permanecerão na tua vista. Também Davi diz que Deus não ouve a oração do que pratica o mal, verso 4, e contigo não subsiste o mal. O mal em todas as suas formas. O mal que é representado por Satanás, seus demônios e todas as ações que representam o ódio, a raiva, a inveja e tudo aquilo que é contrário ao amor de Deus e à misericórdia de Deus.
Também Deus não ouve a oração de mentirosos. Verso 6, tu destróis os que proferem mentira e ao fraudulento. Sabe quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. Jesus disse que ele sempre foi mentiroso, ele permanece na mentira, nunca se afastou da mentira e é o pai da mentira. Então, como é que Deus pode ouvir a oração de alguém que é mentiroso, que não fala a verdade? Porque você está orando ao Deus verdadeiro, ao Deus que é a verdade. Mas também Davi fala no verso 6 que Deus não ouve a oração de alguém que é mau para com o seu irmão, tem uma mão sanguinária, derrama o ódio. Ele diz, o Senhor abomina ao sanguinário, aquele que mata, aquele que é homicida. E também ele fala no verso 9 que o Senhor não ouve a oração do hipócrita, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Também Davi diz que Deus não ouve a oração dos hipócritas. Veja o verso 9. Pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Que coisa triste. Davi está falando aqui de pessoas, nós conhecemos, tem na nossa geração, pessoas que falam com a boca, muitas vezes palavras bonitas, orações lindas e maravilhosas, mas o seu coração é um sepulcro, coisas mortas, doentes por dentro. Então, a pessoa está orando a Deus, mas o seu coração está completamente distante de Deus, valores que não condizem com a vontade de Deus. Então, como Deus vai ouvir a oração de uma pessoa nesse estado, que pratica simplesmente uma religião superficial, de aparência? Como é que essa pessoa quer enganar a Deus? Então, Deus não ouve esta oração. Mas neste salmo, em terceiro lugar, Davi fala das bênçãos que são recebidas por aqueles que oram a Deus com o coração reto, que oram a Deus com a atitude correta. Em primeiro lugar, no verso 3, Davi fala que nós recebemos a comunhão com Deus, comunhão diária, intensa. Verso 3 ele diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Verso 7, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. O maior privilégio, a maior bênção da oração é a presença de Deus, é a comunhão com Deus. Segundo lugar, amparo na aflição. Verso 1 e verso 2, Davi diz assim, dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Então, no meio desta crise do coronavírus, nós temos a certeza que nós temos o amparo de Deus e que Ele está ouvindo a nossa oração. Terceiro lugar, Davi fala no verso 8 que o Senhor nos guia, nos dá diretrizes certas. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Quarto lugar, ele fala da defesa dos inimigos. O Senhor nos defende diante dos nossos adversários. Verso 11, ele diz, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam ao teu nome. Verso 12, como escudo o cercas da tua benevolência. Então, Deus é a nossa defesa, Deus é o nosso escudo e Ele combate no nosso lugar quando nós não temos força para fazê-lo. Em quinto lugar, Davi fala do júbilo e alegria completa que existe na vida daquele que ora e que busca a presença de Deus. Verso 11 ele diz, mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre. A alegria do Senhor é a nossa força e na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E por último, Davi diz que aquele que ora ao Senhor recebe bênçãos abundantes. Verso 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo. E eu quero
orar por você. Conforme o Salmo de número 5, você pode ler e meditar na sua casa com a sua família. E tenha certeza que no meio desta crise, a vitória do Senhor é certa na minha vida e na sua vida. Oremos a Deus. Pai, pelo poder do teu nome, como Davi, nós queremos entrar na tua presença, Senhor, e queremos declarar que tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Rei. O teu poder, Senhor, é eterno, de geração em geração. Os homens caem, desaparecem, mas tu permaneces no trono. Tu és onipotente, onipresente, onisciente, Senhor, e tu conheces todas as coisas, como o Senhor tem o controle do que está acontecendo no Brasil e no mundo, ainda que nós não entendamos, Senhor. Eu oro pelo teu filho, Senhor, no meio desta crise, desta doença do coronavírus e das crises financeiras, mas nós queremos, Senhor, confiar em ti e declarar que é o Senhor quem provê todas as bênçãos nas nossas vidas. É o Senhor quem nos defende dos inimigos. É o Senhor que luta por nós. E eu quero te pedir, Senhor, dá-nos a tua graça, dá-nos entendimento para compreendermos esse momento difícil. Mas, Senhor, queremos te pedir, guia os nossos passos, endireita os nossos caminhos, não nos deixa duvidar, Senhor. Mas, nesse momento tão complicado, que a tua presença seja real, Senhor, na vida do teu filho, da sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus te abençoe, fique na bênção, na paz do Senhor Jesus e participe dos nossos cultos online, sendo transmitidos direto do Templo Central, e permaneça firme com o Senhor Jesus.